Então, galera, meu nome é André Felipe. Eu sou a Marina. Eu sou a Alice. E nós somos do canal Do Brasil para os Estados Unidos. E aí começa a espera, né? E ao passo que você quer ver todo dia, todo momento, se aquilo ali saiu, se não saiu, e a gente só vai ter aprovação disso, a gente aplicou em abril. Só vamos ter a aprovação do Ministério do Trabalho dia 28 de janeiro de 2022. Então a gente ficou quase um ano, né? E tipo, nessa época foi aí que a gente descobriu que as coisas não iriam ser tão rápidas, né? Porque quando a gente aplicou a LC, a gente já começou, vamos embora! Coitado. A gente já chorava. Conversou com muita gente da família que ia embora. É a despedida, meu Deus, daqui a um ano estamos indo embora. Ai, o mundo é cor-de-rosa. Foi quase um ano só para essa primeira fase. Preparando a Alice, daqui a 2 anos você vai estar em outro país, outra cultura. Terminou que 2 anos chegou, a Alice já nem lembrava mais. Aí eles falaram de novo isso, aí eu... E agora, quando passou os 48 meses, né, ela já meio que desligou, né? Já nem vamos ser sinceros, nem acreditava mais, os próprios familiares. Eu falava, gente, vocês têm certeza que a gente vai mesmo? Tá tão demorando tanto. Os próprios familiares, às vezes, encontravam e falavam assim, vocês vão ir para os Estados Unidos, sei lá, 36 meses depois? E a gente só falava, então. Então, o pessoal lá tem que deixar, né? Pra gente... Por enquanto, não. E aí ocorre essa aprovação em janeiro de 2022, né? Só para trazer um cenário ali, a gente tem que trazer a questão do porquê, né? A gente tem que lembrar da questão da pandemia, né? Então, a pandemia congelou muito o processo, né? Muita gente ficou sem trabalhar mesmo, oficiais, enfim. Então, travou muita coisa, né? Então, foi isso que, na nossa opinião e da galera do grupo, porque a gente tem um grupo, né? E a gente sempre conversa. Grupo de quem vai e quem não vai. Não, do grupo, todo mundo que vai, todo mundo que aplicou tá nesse grupo. Ela tem um pouco de razão, porque tem um outro grupo que são pessoas que têm interesse em ir e que às vezes acabam desistindo. Por saber como é, demorado. Enfim, aí a galera, aí conversamos e aí chegamos, a gente entende que foi a questão da pandemia mesmo que trouxe esse grande atraso ao processo. Enfim, e aí é a nossa aprovação lá em 22, né? E aí, como falei, a PERM, né, ou LC, que é Labor Certification, deixa eu só explicar o que ela é perfeitamente, né? É a certificação laboral onde o governo dos Estados Unidos verifica que se não existem trabalhadores americanos disponíveis, dispostos ou qualificados para fazer o trabalho que a empresa quer te contratar. Quem faz? A própria empresa americana junto com os escritórios de imigração. Né? Quem analisa esse processo, essa parte é o DOL, tá? E o tempo médio de 8 a 12 meses. Se for aprovado, o que significa? Significa que o governo americano liberou a empresa para contratar um estrangeiro, nós, para aquela vaga, aliás, eu. Ele que vai ralar. Muito. Fique tranquilo que você vai trabalhar também. Enfim, e aí a gente tem a aprovação da LC e aí chega o momento dos 140. Aplicamos os 140, o que é o 140, né? É o Immigration Petition for Alien Worker. Que isso? Que inglês, né? Que inglês, gente. Até parece, né? Finge bem pra caraca. O que é? É a petição oficial da empresa ao governo americano dizendo: agora que temos a aprovação do PERM, que é a LC, queremos oficialmente contratar esse trabalhador estrangeiro, eu, para morar e trabalhar nos Estados Unidos como residente permanente, com green card, tá? Quem faz? A empresa americana e o advogado ou assessoria de imigração. Quem analisa é o USCIS. Então, a gente sai do Ministério do Trabalho e vai para o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Então, a gente muda aí de prédio, de setor, né? Essa documentação vai para outro local. Vai para outro local, né? E aí, chega nos 140... é onde tem uma situaçãozinha, que existe uma coisa chamada Premium Process, que você pode pagar para que essa aprovação corra de forma mais célere.
que seja mais rápido. Bem mais rápido. Né? E na época, Nós não tínhamos essa grana, mas também não valia a pena. Não compensava para nossa sorte. Porque são muitos meandros nesse processo. Nesse momento, por exemplo, não estava current. Current é aquele momento que as aplicações estão fluindo normalmente, não estão travadas. E nessa época a gente não estava current. Né? Então, esse período de 15 dias de aprovação não valia a pena. Né? Muita gente aplicou porque já queria resolver com o Premium Process. Eu não tinha essa dúvida porque eu não tinha o dinheiro para aplicar mais rápido. Muita gente aplicou e ficou como a gente, esperando o mesmo tempo. Foi aprovado, mas o processo não correu porque não estava current. Né? Esperando. Isso. Ainda bem que a gente não tinha esse dinheiro e não gastou esse dinheiro que a gente Sei não que isso era tinha. bom, se isso era ruim também. Enfim, mas a gente não teve essa dúvida, porque a gente não tinha, então a gente não aplicou. Na época era em torno de $2.500. Isso. O processo, esse tempo, teoricamente, tem que durar de 6 a 12 meses. 15 dias para quem paga. Então vocês veem essa diferença aí gritante. Em 2 semanas o pessoal já estava comemorando. Isso. Tá aprovado, mas estavam travados igual a gente do mesmo jeito. Beleza. Enviamos em março de 2022 essa I-140. A nossa aprovação ocorre em 6 de dezembro de 2022. Né? E aí, nesse momento, eu lembro que eu sei onde eu estava. Você sabe onde você estava? Eu sei onde eu estava. Eu estava na academia, já naquele frenesi, pensando, caraca, eu vou para os Estados Unidos pra logo. Tipo assim, 140 aprovado. Eu lembro que eu liguei para meus pais, falei, tô indo embora. Como se fosse pra amanhã. A despedida já e tal. E ainda era 2022. Coitado de mim, inocente que era. Tá, e aí a gente recebe uma coisa chamada o case number, que ali já era que passa a ser o RDJ, né, que já é o nosso... RDJ para quem é do Brasil. Para quem né? é pra consular, quem tá consular no Brasil. Porque todos os processos de imigração consulares, né, que existem dois modelos, né, o consular e quem aplica diretamente já nos Estados Unidos, que aí vai ser só uma mudança de status. No nosso caso é consular porque a gente aplicou do Brasil, então a gente teve, todos os aplicantes do Brasil obrigatoriamente precisam ir ao Rio de Janeiro para a conclusão, que é a entrevista lá no Rio. Então o nosso processo passa a ser RDJ, um número específico, e ali a gente paga as taxas dos 140, né? É aprovado no final do ano, como eu falei para vocês, em dezembro de 2022, e a nossa aplicação foi em março de 22, então demorou aí menos de um ano. Quantos dólares? Então, galera, e aí, questão de valores, né? Nesse primeiro momento, lá na aplicação inicial, você não paga nada em questão de tributos. A LC, quem paga é a empresa, tem que ser assim, ok? E aí, nós pagamos a questão de contratação da empresa para nos assessorar. E aí pagamos, na época, o valor de $2.500, né? Isso, a entrada. A entrada foi de $2.500. Na época, a minha assessoria na época cobrava $7.500. E era muito barato. Muito barato. Na Em frente relação das outras. às outras. Em relação às outras. O grande resumo para mim é o seguinte, a gente não podia pagar outra, né? Não era uma opção. Não era opção. Ou era essa, ou era essa. Ou era essa ou não era nada, né, Alice? A gente Era nem essa, podia ou era pagar essa, ou era essa, nada. na verdade. Dava É. pra Foi pagar tudo essa, milagre. mas nem a Exato. outra. Nem essa, que era barato frente às outras, era uma realidade pra gente. $7.500 pra quem volta da Europa sem nada, a gente foi na fé. Falamos, Deus, Toma conta. resolve aí. Traz aí um pouquinho, senão a gente não consegue não, pelo amor de Manda o Deus. recurso, não é não? É. E aí as coisas foram acontecendo. Pagamos esses $2.500 para começar o processo e a empresa... E a gente só vai ter que pagar novamente valores nesse segundo momento, como eu falei com vocês, no I-140. Quando vamos aplicar o I-140, pagamos a segunda parcela de $2.500 para a empresa e também pagamos um formulário para o governo americano. Tá?
Esse formulário, na época, tinha um valor de $700, hoje, valores de 2025, $715, tá? Falamos também do Premium Process, né? Hoje o valor do Premium Process tá $2.805. Na época era mais barato, agora também deu um encarecido. Enfim, e aí a gente aplica, a gente está naquele momento lá das 140, foi aprovado, achamos que íamos para os Estados Unidos, não fomos. Galera, outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre uma coisa chamada Priority Dates, que a gente chama muito aqui de PD, né? Qual é a sua PD? Geralmente quando alguém quer saber em que momento está o seu processo, a gente pergunta isso. O que é o Priority Date? É como se fosse uma senha na fila da imigração. Vamos colocar assim, né? Depois que os 140 é aprovado, você só pode seguir para a DS-260 quando a sua Priority Date está current, né? Ou seja, quando chama a sua vaga na fila. E tem coisas que vocês só vão entender quando realmente estiverem no processo. Agora eu estou em tal fase e está acontecendo isso nessa fase. Né? Porque é muito... dinâmico. Né? Dinâmico. A gente fala assim, acontece tal coisa nessa fase. Aí às vezes você está no início, você nem vai lembrar o que vai acontecer no futuro e não adianta. No decorrer do processo vocês vão entendendo tudo que vai acontecendo. E cada situação né? é uma situação, porque a gente passou situações que outros amigos não passaram, outros amigos passaram situações que nós não passamos. Quer ver um exemplo? Uma situação particular, tá? Eu recebi a Welcome Letter após a aplicação dos 140, tá? Então já estou continuando essa timeline. Foi aprovado 140 e aí a gente preenche a DS em março de 2023. 3 meses após Nisso a gente pagou essas taxas que eu falei para vocês, tá? E algumas coisas têm um prazo, né? 140 foi aprovado, você tem um prazo para preencher o DS-260, né? O formulário, não é tipo assim, vou preencher quando eu quero. Então você tem que estar sempre ali com a sua assessoria, essa é a importância. Tanto eles no seu pé quanto você no pé deles, porque o interesse maior é seu, vamos combinar aqui. E aí a gente preenche recebe essa Welcome Letter, e quando eu recebo essa Welcome Letter, que é o momento para a gente aplicar a DS, né? Tem um erro na Welcome Letter. Essa Welcome Letter era para vir com a minha data de prioridade, que é a minha data de aplicação. Lá atrás, a minha data era... Nossa primeira data, né? Que é 11 de abril de 2021. Exatamente. E essa data, no documento, veio escrito 11 de abril de 2022. Então, eles estavam atrasando meu processo um ano. Resumo da ópera, minha situação, tá? Gente, pedi ajuda de um monte de gente. Ninguém tinha passado por isso. Ninguém sabia dessa situação. Pessoas como o Zuan, vocês não sabem quem são, mas são pessoas que nos ajudaram muito. Zuan, pessoas Thaís, importantes no processo. O Fernando, né, o Plaza, que hoje já está nos Estados Unidos. Foram pessoas que, na época, tentamos solucionar, né? Tentei de tudo, gente. Abri uma coisa chamada Inquire, que é como se fosse um e-mail para imigração que você abre pedindo ajuda para algo determinado e eles têm um prazo para te responder. Abri dezenas de inquires. Vi com assessoria, nada dava jeito. Já estava desesperado, porque eu estava sendo jogado o processo para um ano para trás. Então isso poderia demorar mais 2 anos por causa desse atraso de um ano, porque eu não sei como é que ia correr o processo. E aí, enfim. E aí tem um dia que me dá um estalo e eu falei assim, poxa, será que estalo não, Deus, né? Será que esse erro realmente é processual ou foi só um erro de digitação? E aí eu resolvo, após inúmeras tratativas, simplesmente entrei com o Inquiry e perguntei, oi, tudo bom? Perdi a minha data, perdi a minha Welcome Letter. Tem como você me enviar porque eu quero ver a minha data de prioridade? Eles pegam e me enviam uma resposta. Perfeito, a data correta. Resumo, fiquei 3, 4 meses desesperados e a data estava correta, foi apenas um erro de digitação. Foi uma loucura. Então isso é só um exemplo de coisas que podem acontecer com vocês, que às vezes não acontecem com outros, ou acontecem com vocês e não vão, entendeu? Então o processo é muito individual para cada um.
Então, essa timeline é para que você tenha uma noção de como foi conosco. Mas não quer dizer que vai ser igual com você. A gente pode ser muito melhor. Do outro pessoal, de Exato. outra família, aconteceu da mesma ótimo, forma. talvez seja Um pouco pior, enfim. pior, É a realidade. bem diferente, mais Isso. fácil. Mas vai dar certo. Exato. Ei, você ainda não se inscreveu no nosso canal? Corre lá, vou te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se você não se inscreveu, corre lá e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo.